19 de setembro de 2021, Ilhas Canárias. O início de um dia comum para os moradores da ilha vulcânica chamada La Palma. Mas para um gigante de fogo chamado Cumbre Vieja, a festa, em forma de um espetáculo natural, só estava começando. Acaba de producirse la erupción volcánica en la isla de La Palma. En directo, momento histórico en Canarias que vive una nueva erupción. O que parecia ser um simples domingo, instantaneamente a ilha vira notícia generalizada. Naquele mesmo dia, após limpar a garganta, Cumbre Vieja expele seu primeiro fluxo de lava. Depois de 50 anos, desde a última erupção na ilha, em 26 de outubro de 1971, pelo Tenéguia, e foi a mais curta das erupções da história das Canárias. Mas dessa vez, os habitantes da ilha vulcânica não faziam ideia que eles estavam prestes a acompanhar a mais longa das erupções. Rapidamente, as atividades começam a tomar proporção e a atenção entre a população aumenta, e um alerta de evacuação é emitido. E então, os moradores que dividem o espaço com o Cumbre Vieja imediatamente são obrigados a se retirar. Naquele mesmo dia, o fluxo escaldante de lava se aproxima das primeiras moradias. As equipes da Guarda Nacional e do Corpo de Bombeiros, junto aos moradores, se apressam, pois um poder natural em forma de rocha líquida de até 1100 graus Celsius se aproxima, podendo evaporar qualquer coisa viva em seu caminho. Em menos de 24 horas, a destruição começa. Em 29 de setembro, o fluxo de lava percorre quilômetros, passando por cima de centenas de moradias, plantações e estradas, e se aproximando do Atlântico Norte. Naquele mesmo dia, ele toca o oceano, e então, Cumbre Vieja mostra ao mundo a incrível formação de um fenômeno geológico natural chamado delta. O contato da lava, com uma temperatura de mais de 1000 graus, na água que possui apenas 20 graus, gera uma nuvem branca. Os moradores são aconselhados a fechar portas e janelas com fita adesiva e um pano úmido. A nuvem de vapor gerada contém gases tóxicos capazes de causar irritação na pele e nos olhos e afetar o sistema respiratório. Em seguida, um curto período de calmaria se estabelece, criando falsas expectativas que a erupção estava chegando ao fim, mas Cumbre Vieja estava apenas reunindo forças. Em 30 de setembro, a erupção atinge o alto nível de força. Uma densa coluna de cinzas e gases são lançados a quilômetros de altura no céu da ilha. A pressão é tão grande que novas fendas e bocas eruptivas surgem imediatamente, e a evacuação da lava pode ser vista por todas as partes, desde a base do vulcão até a superfície, alimentando constantemente os rios de lava que seguem o curso em direção ao Atlântico, presenteando a ilha com a nova formação geológica. Os moradores agora se tornam reféns de milhões de toneladas de cinzas que cobrem boa parte da ilha por completo. Os esforços de limpeza se tornam inúteis. Em 30 de outubro, praticamente todas as cidades e plantações próximas já estão cobertas por completo pelas cinzas. O que antes eram ruas calmas e uma paisagem verde se torna um deserto de cinzas. A quantidade de tremores na ilha aumenta, elevando ainda mais o fluxo de lava e a abertura de novas fendas, que consequentemente inicia um novo ciclo de destruição em novas áreas que antes eram habitadas. O despreparo humano em lidar com um evento natural lógico fica evidente quando se supõe o uso de força bélica para evitar a destruição, em uma possível tentativa de desviar o fluxo de lava. El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curvelo, propone reconducir la lava del volcán Cumbre Vieja lanzando bombas. Felizmente, isso não aconteceu. 1h08 da madrugada, sexta-feira, 19 de novembro de 2021, exatamente 2 meses após o início da erupção. Toda a ilha de La Palma é sacudida por um terremoto de magnitude 5.1 e foi o maior terremoto desde o início da erupção.
O movimento sísmico ocorreu a uma profundidade de 37 quilômetros a sudoeste de Mazo. Geólogos descreveram o abalo como de longa duração e que chegou a ser sentido na ilha vizinha em Tenerife. O evento reacende a discussão sobre a possibilidade de tsunami. Para alguns especialistas, o evento poderia ser improvável, mas para outros, o risco ainda não está totalmente afastado. Esse evento, apesar de ser expressivo, ainda é de magnitude moderada. Se outro de magnitude maior ocorrer, é motivo de preocupação. Após o terremoto, a explosividade aumenta, indicando que uma grande quantidade de magma está subindo e que a erupção do Cumbre Vieja ainda tem muito a mostrar. As imagens são tão impressionantes que chegam a ser satisfatórias. A quantidade de cinzas, somadas aos rios de lava, junto a uma superfície quente em um ambiente completamente ofuscado e tóxico, recria um perfeito cenário apocalíptico, onde o protagonista desse evento se destaca ao fundo, completando uma paisagem sombria, que chamou a atenção do mundo. Em 23 de novembro, um novo delta é criado, onde os primeiros a desfrutar da mais nova e fantástica formação geológica são as aves, mostrando que a destruição está apenas no ponto de vista humano. A erupção do Cumbre Vieja se apodera do emocional dos moradores, onde aqueles que se consideram donos dos espaços de terra, em pouco tempo, tudo foi reivindicado pela natureza. Aqueles que ainda têm condições abandonam a ilha, enquanto outros apenas clamam para que tudo termine logo. 8 de dezembro de 2021, uma nova boca se abre e mais uma vez a lava flui como a nascente de um rio. Enquanto o cone principal do vulcão desaba, várias fissuras começam a aparecer por todas as partes em um falso solo de cinzas. O ambiente, que era composto por mais de 100 espécies de aves, agora, por incrível que pareça, só se vê corvos na região. No dia 12 de dezembro, Cumbre Vieja alcança um nível de explosividade onde o som das explosões podem ser ouvidas a quilômetros, arremessando aos céus uma vasta quantidade de cinzas e piroclastos, além de uma alta quantidade de gases tóxicos altamente prejudiciais à saúde. Pedaços de rocha são lançados por todas as partes. Os cientistas que coletam dados próximo ao vulcão são obrigados a se retirar, e um novo alerta é dado para que os moradores se protejam em suas casas, para evitar a inalação de gases que são letais a uma exposição em alta quantidade. E então, 30 mil pessoas ficam confinadas em suas moradias. No dia seguinte, alguns tubos lávicos podem ser vistos sem atividade, restando apenas espessas camadas de rocha, que antes era lava incandescente de mais de 1000 graus Celsius. 14 de dezembro, 87 dias após o início da erupção, um raio de esperança surge nos céus, mostrando a aqueles que viveram na pele esse evento que após toda a tempestade existe uma calmaria. Mas todos ainda estão incertos sobre o silêncio que rodeia a ilha. Afinal, a experiência eruptiva aleatória que o Cumbre Vieja ofereceu mostrou que a natureza, além de ser um paraíso, também pode ser uma arma letal que dispara a qualquer momento sem aviso prévio. 25 de dezembro, Natal. Autoridades anunciam oficialmente o término da erupção, estrategicamente presenteando os moradores da ilha com a notícia. Mas o verdadeiro presente que a ilha recebeu foi uma nova formação geológica de aproximadamente 30 mil metros quadrados e um amplo fornecimento de dados para a ciência. Mas a natureza não obedece à lei do homem, e um decreto de que tudo terminou não é válido. Profissionais do Instituto Geológico Nacional das Canárias afirmou que todos os indicadores sugerem que a erupção ficou sem forças e não descartou uma reativação futura. Como sabemos, a persistência faz parte do hábito humano e os trabalhos de limpeza e reconstrução se inicia com o objetivo final de realocar novamente a população. Essa era La Palma antes. E é assim que é La Palma agora.
Não podemos culpar a natureza pela destruição, afinal, os invasores de um território hostil fomos nós. Lamentações de perdas materiais é um gesto inconsciente, pois sabemos que a natureza em locais como esse está em constante movimento. Vulcões estão espalhados por todo o planeta. Cerca de 1.500 podem ser encontrados tanto em terra quanto no fundo do oceano. Cumbre Vieja é apenas um deles.